Fala galera, depois de muita procrastinação eu estou de volta aqui com o canal para vocês para falar sobre a partida de Juan versus Gustavo que aconteceu, acho que já faz umas 3 semanas, né, que aconteceu, ou um mês, não lembro mais exatamente do dia que aconteceu. Foi num sábado, não foi tão recente assim, mas foi recente, cara. E eu não falei sobre a minha análise pós-jogo. Eu fiz um pré-jogo, postei no canal o jogo completo para vocês. Eu não falei sobre o pós-jogo, o que eu achei, sobre os lances e tal, tudo que eu pensei sobre essa partida. Se concretizou o que eu falei, não se concretizou, só adiantando aqui, tá? O que eu pensei que iria acontecer não aconteceu, mas enfim, eu falarei tudo para vocês neste vídeo agora. Se inscreva no canal, deixe o like para me ajudar bastante, compartilhe para seus amigos. Agora vamos falar sobre esse jogo. Então vamos começar essa análise aqui primeiro falando sobre o Juan, né, que foi o perdedor desta partida aí. Eu revi o jogo, inclusive eu tava lá, né, já que eu narrei o jogo, gravei tudinho. Mas enfim, eu precisava ver de novo para tirar minhas conclusões. E o Juan, cara, fez uma partida muito ruim. Isso já podemos adiantar que o Juan não foi bem na partida, cara, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ele não fez um grande jogo contra o Gustavo. E tava muito abaixo, cara, do que eu esperava, porque eu pensei que o Juan ia jogar mais bola. Eu realmente achei que o Juan ia jogar mais bola, inclusive na projeção que eu fiz, o Juan Pablo era favorito para vencer o Gustavo Cardoso. Mesmo sendo, entre aspas, na casa do Gustavo, o jogo eu tinha claro favoritismo, na minha opinião, pelo que os dois vinham demonstrando ao longo dessas 4 semanas aí que eu dei de prazo para acontecer esse amistoso. Os dois eles tiveram testes no qual eu tava lá. Então eu presenciei o futebol dos dois, cara. E pelo que vinha me mostrando, o Juan ele era bem favorito contra o Gustavo. Na minha opinião, neste momento. Pelo que eu vi de ambos os jogadores. Mas o Juan tentou, cara, fazer alguns dribles ali, que não deu efeito em nada. O Juan ele foi muito mal nessa partida, cara. Não tem muito o que dizer não sobre isso. Tudo que eu esperava que ele ia fazer, ele não conseguiu. Na minha opinião, ele foi presa fácil pro Gustavo. E ele tentou vários dribles, cara, ali e ficava sem saber o que fazer, parece. Porque tinha horas que ele tentava arrancar na velocidade e o espaço era curto. Acho que faltou uma leitura tática, cara, pro Juan. E o que aconteceu é que ele tomou também um gol com 4 segundos. Um dos gols mais rápidos da história do LP. Que já acabou o LP, né, agora oficialmente. Mas enfim, ele tomou um gol muito rápido. Eu mal comecei a gravar, ele já tomou um gol. Aí saí com 1 a 0 atrás, assim, com 4 segundos, cara. É cruel, num jogo que tu tem 5 minutos pra jogar e mais 5 depois. Então são 10 minutos de futebol. E o cara tomou um gol rápido, mano. Virou presa fácil no primeiro tempo inteiro. Ele foi atropelado, na minha opinião, pelo Gustavo no primeiro tempo. E no segundo também continuou, cara. No segundo ele teve mais a bola, mas a bola que ele tinha posse era o Gustavo que tava permitindo ele ter, cara. O Juan ele não conseguiu, assim, mandar no jogo, sabe? Ter a superioridade em nenhum momento contra o Gustavo, não, cara. Péssima partida do Juan. Bem abaixo do que ele vinha demonstrando no campinho, porque ele vinha jogando bem. Essas últimas 3 vezes ele foi bem em 2, e uma ele foi ruim. Mas ele tava com saldo positivo, cara. Inclusive tava ganhando o apelido de God of Zaga, né? Que a gente mandou pra ele o apelido lá no campinho. Porque o cara tava realmente virando um monstro, cara, defensivamente falando. E ofensivamente ele tava conseguindo, cara, no campinho, ganhar na velocidade do pessoal lá, dar várias canetas no nosso furagol. Então eu realmente achei que ele ia sobrar no jogo lá e ele sobrou foi nada, na verdade. Foi bem atropelado, cara. Péssima partida do Juan. Agora eles marcaram outro amistoso, né, na casa do Juan. Eu já mudo, cara, um pouco minha percepção sobre o Juan. Ainda é favorito pra mim, mas depois desse jogo, cara, eu fiquei decepcionado, sinceramente. Um péssimo futebol que ele apresentou. Agora falando sobre o Gustavo, ele me surpreendeu, cara, positivamente. Porque eu vi o Gustavo jogando lá no aniversário, no almoço que teve do Samuel e no aniversário da Nicole. Foi as últimas 2 vezes que eu consegui ver o Gustavo em ação. E, cara, ele foi muito bem nesses 2 jogos. Mas não era melhor do que o Juan, do que o que o Juan tinha apresentado. Mas, enfim, no 1x1, cara, o Gustavo ele dominou o jogo inteiro. Essa é a sensação que eu tive. Tanto que ele fez 8 gols, né? 8 a 2 no placar final.
ou foi 8-3, se eu não me engano, mas enfim, cara. Ele controlou, ficou com a bola no momento que quis, no momento que ele não quis, que ele quis deixar o Juan com a bola, ele deixou. E conseguiu se defender muito bem, surpreendentemente bem se defendendo o Gustavo nesse jogo. A minha maior preocupação, cara, com o Gustavo nunca foi ataque não, porque ele sempre mostrou boas valências no ataque, desde a época dos torneios, cara. Ele não conseguia passar de fase, mas não era sempre porque ele jogava mal no ataque, e sim porque ele era péssimo na defesa. Mas algo que ele conseguiu fazer foi controlar o jogo e em vários momentos desarmar o Juan, cara. O Juan ficava entrincheirado ali sem saber o que fazer, e o Gustavo com dribles curtos de futsal, cara, canetou o Juan. Eu achei muito boa a partida do Gustavo, cara. Uma grande evolução que eu aposto, hein? Eu aposto que se tivesse hoje os torneios, ele ia conseguir sim passar de fase, como já passou na última apresentação que ele teve. E eu acho que ele conseguia alcançar voos maiores, cara, hoje em dia. Porque naquela época ele era menor, mais novo, né? Então não tinha muita noção tática. Agora ele já tem. Eu gostei da partida do Gustavo. Mandou no jogo, pra mim mereceu vencer mesmo. O Juan em momento nenhum conseguiu assustar o Gustavo, e ele conseguiu, cara. Fazer dribles curtos, a lá futsal, e tá funcionando, hein? O treinamento no Santana, Gustavo, tá dando resultado sim, porque tu conseguiu sair da pressão que o Juan fazia, que não era aquela pressão forte o tempo todo, mas quando ele subia, ele não conseguia te desarmar. Então, cara, pra mim tu foi muito bem, mostrando que hoje tu tá acima do Juan. Mas eu reitero o que eu falei, tá? O Juan ainda é favorito pra mim, pra esse próximo jogo que vai vir, por causa que ele já conhece os atalhos do campinho. É por isso, cara, justamente por isso que ele joga em casa, tem a torcida ao seu lado e que ele vai convocar a tropa. Eu andei falando com ele hoje, ele disse que ia convocar a tropa. Mas é mais por isso, cara, porque se for pegar bola por bola mesmo, tecnicamente, eu acho que o Gustavo hoje, ele tá acima do Juan, bola por bola. E provou no X1. Ele provou isso muito bem no X1, cara. E o Juan, que falou muito, né? Mais uma vez o Juan, desde a época da LP, 2 anos atrás, ele já falava muito. Só que agora ele tá pior, cara. Ele tá falando e vai no PV do Gustavo. Tu quer fazer esse jogo, mano? Beleza, eu gosto desse tipo de jogo. Desse jogo psicológico, assim, de jogar uma pressão pra cima do Gustavo. Eu acho que isso é válido, a zoeira é válida, mano. Muito legal mesmo, cara. Tem que ter zoeira no futebol, ainda mais no X1. Tem que tentar desestabilizar o teu adversário aí, falando que na minha casa mando eu, que é a famosa frase que tá na boca do povo agora, né, que o Juan falou. Inclusive vai virar meme se ele apanhar na sua casa, mas eu acho que tem que ter, cara, isso daí. Mostrou personalidade pra mim de falar isso, que na minha casa mando eu. Mas só falar não adianta não, cara, porque no pré-jogo tu falou, né, 4 semanas atrás tu falou que tu ia vencer, ia fazer chover, ia acontecer, e no fim não aconteceu nada. Foi vitória do Gustavo, bem tranquila. Então pro Gustavo, cara, só melhoras, hein? Gustavo só melhorando o seu futebol a cada jogo. Já fez um grande jogo contra o Nicolas na época da LP. Suas últimas apresentações, inclusive passou de fase. E o Juan, que vinha muito bem, né, nessa batalha aí, nessa partida contra o Gustavo, ele sucumbiu, cara. Então, a minha expectativa é que o Juan ainda é favorito muito pelo fator casa. Só por isso. Por já conhecer os atalhos do campinho, jogar há mais tempo que o Gustavo lá. Gustavo não é acostumado a jogar nesse tipo de gramado, tá? Nessa areia aí que a gente chama. Ele não é acostumado a jogar nesse cenário, e vamos ver se o fator casa vai pesar ou não a favor do Juan, cara. O Gustavo, ele tem totais condições de ir lá na casa do Juan e vencer ele. Sim, eu não vou me surpreender se isso acontecer. De jeito nenhum, cara. Bola por bola, eu acho que ele tá à frente hoje. Mostrou no X1. E o Juan vai ter que fazer valer o fator casa. E, cara, tu quer criar toda essa treta aí, mano. Eu acho muito bacana, como eu já falei antes, eu volto a falar de novo. Eu acho que a rivalidade tem que ter. Tu falar que na tua casa tu que manda. Tá tudo certo, mas tem que vencer, cara. Se garantir, se tu falar, que senão vira piada. É isso, entendeu? Se tu só falar, ficar só na palavra e na hora tu apanhar pro Gustavo, mano, vira piada. É isso que acontece. Gustavo não tem nada a perder, já ganhou na sua casa. Se ele perder, não vai ser o fim do mundo pro Gustavo, mas pro Juan vai. Eu acho que quem chega mais pressionado nessa partida é o Juan, porque ele teve o tempo ao seu lado que poderia dar empate e tal, né? Lá na casa do Gustavo. Agora na sua casa o Juan chega pressionado por tudo que ele falou
e por jogar em casa naturalmente, por já ter perdido pro Gustavo também, na casa dele. Agora é na casa do Juan. Veremos quem vence nesse próximo sábado agora, pessoal. Convoco vocês a assistirem lá no Campinho, tá? Do lado do Mini Shop, lá na Redenção. Convido vocês a acompanharem lá às 4 horas da tarde, 4h05 no máximo, a bola vai rolar e veremos quem vence. Confronto final agora na casa do Juan. Faça suas apostas aí, pra você, quem vence essa partida. Lembrando que é na casa do Juan, tá? Não é mais na casa do Gustavo. Enfim, pra você, quem vai vencer essa partida? Juan ou Gustavo? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like, que vai me ajudar demais, e compartilhe para seus amigos.